Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa escola dominical nessa manhã. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão presentes aqui no templo, aos irmãos também que estão em casa, nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais. Lembrando a vocês de que as nossas reuniões, elas começam às 9 horas no domingo e às 19 horas. Então, os irmãos que estiverem inscritos na página do Facebook poderão acompanhar a nossa programação de uma maneira imediata, ao vivo. Pedimos aos irmãos que possam olhar o boletim no grupo do WhatsApp, onde nós temos os diversos avisos que estão relacionados à igreja. Em especial, nessa manhã, nós gostaríamos de destacar os nossos aniversariantes da semana. Nós tivemos aí o reverendo Adler, no dia 15, e no dia 20, o nosso irmão José Salvador Lussari. Que Deus possa abençoar a vida desses irmãos. Nós vamos dar início então à nossa reunião nessa manhã com oração, aproveitando já para orar pela vida desses irmãos. Fechemos os nossos olhos aí, voltemos a Deus em uma palavra de oração. Senhor, nós estamos reunidos aqui, Pai, em Tua casa, agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã. Invocamos, ó Deus, a Tua presença, no sentido de que o Senhor venha nos visitar, transformar o nosso coração, nos fazer enxergar, ó Deus, que existe no Senhor, ou na perspectiva de obedecer a Tua instrução, muito mais prazer, muito mais gozo, muito mais alegria, muito mais contentamento de que vivermos de acordo com a inclinação do nosso próprio coração. Nós pedimos a Deus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha trabalhar em nós, venha moldar o nosso caráter, venha dar a cada um de nós uma plena certeza de fé, uma disposição única de confiar e de depositar no Senhor todas as nossas expectativas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fez os céus e a terra, que o Senhor também os preserva, que o Senhor tem poder para transformar as situações, que o Senhor que está no comando, no direcionamento da história e que, portanto, é o mesmo Senhor que está presente aqui nesse momento e que pode nos abençoar. Por isso, a nossa oração é voltada a Ti, na expectativa de que o Senhor venha agir no meio do Teu povo. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 15, onde faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Êxodo, capítulo 15, o Cântico de Moisés. Há uma referência a esse texto falando sobre a celebração do mar. Moisés e o povo de Israel cantaram o livramento e a esperança. O poema dos versos 1 ao verso 18 é um cântico de vitória escrito na primeira pessoa do singular como um cântico de Moisés. Ele celebra o majestoso poder do Senhor ao salvar o povo de Israel no mar. Observe do verso 1 ao verso 12. E afirma o seu poder ao estabelecer o povo na terra prometida, do verso 13 ao verso 18. Faremos então a leitura nesse momento. A palavra do Senhor nos diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força,
e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo e azar em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O que nós encontramos aqui nesse texto, meus queridos, é uma referência à maneira poderosa, gloriosa como Deus vai libertar o seu povo do Egito, e aqui especificamente como Deus destrói o exército de Faraó quando estava perseguindo o povo pelo deserto, mostrando o grande poder, a ação soberana, o controle de Deus sobre todas as coisas criadas e também sobre a sorte do seu povo. Desta forma, nós nos colocamos aqui diante de Deus, consciente de que é o Senhor que tem o controle, que tem o domínio, que está no governo. É o Senhor que despende as suas ordens e que faz com que elas se cumpram. É o Senhor que estabelece os seus termos. É o Senhor que abate os nossos inimigos. É o Senhor que está no comando de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Vamos ficar em pé nesse instante, em atitude de adoração e louvor a esse Deus,
cantemos o hino de número 12, ou melhor, 19, Rei Sublime. De glória sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Muito bem, podeis sentar nesse instante. Nós vamos começar a nossa lição de número 4, que tem como título Purificação e Preservação. Noé, o juízo de Deus harmonizado com o seu amor gracioso e redentor. Para a lição desta manhã, nós vamos nos basear no texto de Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Peço a você que abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta nesse texto. Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram varões valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esta seria a expressão que nós temos como marcante dentro desse texto. Noé andava com Deus. O clímax da passagem, depois que faz essa descrição, depois que ele descreve o gênero humano corrupto, ele traz uma nota suave dizendo que Noé era alguém que andava com Deus. Vamos orar? Fechar os nossos olhos mais uma vez, buscar a presença do nosso Deus. Senhor, nós desejamos, ó Pai, andar com o Senhor. Mesmo que o nosso coração, Pai, seja inclinado ao mal, em fazer aquilo que a Tua lei condena, mesmo que não haja uma disposição natural em nós de obedecer a Tua palavra, nós cremos que a graça do Senhor, ela se manifesta pela nossa vida, quando nós, contrariando essa disposição do homem caído em pecado, começamos a desejar e a ansiar que a ação do Teu Espírito Santo seja efetiva em nós, para que nós abandonemos a prática do pecado e nos consagremos ao Senhor, santifiquemos o nosso viver, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, conforme o poder do Senhor operando em nós. Nós desejamos, ó Deus, estar puros, santos, consagrados, cheios do Teu Espírito. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse aí a sua lição 4. Nós vamos compartilhar com vocês o conteúdo desta lição, deixando claro já de imediato, a título de introdução, conforme diz o autor da revista, que a ira do Senhor contra o pecado é manifestada contra todos aqueles que praticam o mal, até mesmo contra os que fazem parte do povo de Deus. Nós precisamos nos acostumar, porque é bíblico, a ideia de que nós temos um Deus que age tanto promovendo a sua preservação, a sua redenção, mas também purificando o seu povo. Nós não encontramos um Deus que é benevolente com o pecado, nem dentro nem fora da igreja. A ira de Deus, o justo juízo de Deus, se acende contra toda a impiedade que se levanta sobre a terra. E nesse sentido, quando nós olhamos o escrito do Pentateuco, vendo Moisés registrando esses fatos em decorrência do início da humanidade, preparando aquele povo para a entrada da terra prometida, trazendo à mente deste povo toda esta revelação que ele havia recebido da parte do próprio Deus, nós começamos a perceber que havia uma intencionalidade por parte de Moisés, no sentido de conscientizar o povo, que eles não deveriam cometer os mesmos erros, os mesmos pecados que o povo cometeu, ou que a humanidade cometeu, no início de todas as coisas. Moisés, que por sua vez foi impedido de entrar na terra de Canaã, por causa do seu pecado, esse terá a atenção nossa diante daquilo que nós vamos estudar hoje. Reflitamos agora sobre os males causados quando os crentes se afastam do caminho do Senhor, o terrível peso da ira do Senhor e a ação redentiva decorrente dela. Então veja que mesmo na ação de juízo, Deus age graciosamente. Mesmo quando Deus está agindo graciosamente, Ele não deixa de exercer seu juízo. E isso
é uma máxima que nós vamos encontrar durante toda a história da humanidade. Um dia, Deus haverá de julgar os céus e a terra. Ele haverá de separar o seu povo do meio dos ímpios. Ali Ele exercerá graça sobre os seus eleitos, sobre aqueles que estão aspergidos pelo sangue do Cordeiro, mas Ele também exercerá juízo sobre aqueles que viveram longe dos seus caminhos, desobedientes à sua palavra. Então veja, no mesmo ato, e aí eu estou me referindo a um ato que Apocalipse vai se referir como um ato consumatório, Deus está exercendo graça e juízo em perfeita harmonia com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua santidade. E no caso específico aqui, no texto de Gênesis, nós vamos olhar o contexto onde Deus vai exercer tanto a graça como o juízo. Primeiro tópico fala sobre a escalada da maldade. O que é que o texto está nos descrevendo que denota essa escalada da maldade? A presença do pecado que vai provocar mudanças profundas e terríveis no mundo. Logo depois que o homem, contrariando a instrução de Deus de não comer da árvore proibida, nós vamos observar a deterioração do gênero humano, as bênçãos perdidas de viver num lugar privilegiado, a morte, a maldição, a maldade aumentando gradativamente. E aí a gente pensa assim, puxa, esse pecado vai começar a destoar, a trazer consequências a médio e longo prazo. Não, de imediato. Nós vamos encontrar já na referência da primeira família, Abel se levantando contra o seu irmão, ou melhor, não Abel, Caim se levantando contra seu irmão Abel e matando, tirando a vida do seu irmão. E ainda sendo cínico, quando Deus questiona ele sobre a condição do seu irmão Abel. Ele chega a dizer: acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão, quando ele havia matado, e o sangue de Abel clamava da terra, clamava por justiça diante de Deus. Então veja que o gênero humano vai se afundando na morte, vai se afundando no assassinato, vai se afundando na bigamia, como aconteceu com os descendentes de Caim, aqueles que fazem parte da linhagem de Lameque. Haviam homens, por sua vez, que temiam a Deus, Abel, Sete, Enoque, que denota a situação olhada da perspectiva da graça, mostrando que Deus continua agindo, abençoando. E o texto chega a dizer, inclusive, de acordo com o autor da lição, que quando Noé nasceu, seu pai expressou o seu anseio por consolos dos trabalhos e fadigas causados pelas obras dos homens e pela maldição sobre a terra. Ou seja, Deus continuava agindo graciosamente, preservando no coração do seu povo, a despeito dos males do pecado, esperança, anseio de que um dia as coisas se consertassem, de que um dia houvesse a prevalecência da justiça, da verdade, do juízo da parte de Deus também. Então, os males do pecado, meus irmãos, são imensos e tomaram conta de toda a terra. Por isso, Deus determinou sua destruição por meio de uma grande chuva que nós conhecemos aqui como dilúvio. E aqui vem a nossa primeira aplicação. Meus queridos irmãos, nós não vivemos um tempo diferente do tempo de Noé. A maldade humana, o pecado, a corrupção, a maldição, ela se avoluma mais uma vez. Observemos bem, em um tempo onde nós esperávamos que as pessoas agissem solidariamente umas com as outras, as pessoas precisam de leis e normas e multas cada vez mais pesadas para conscientizar umas às outras de que elas precisam preservar a vida delas e as dos outros. É o que nós estamos vivendo aqui nesse contexto de restrição que está sendo imposto pela nossa cidade ou pelo poder público da nossa cidade. Em um contexto onde as pessoas deveriam estar juntas, trabalhando em prol
de procurar solucionar esses males, nós temos aí sendo alardeado várias denúncias de pessoas que estão simulando uma aplicação de vacina para preservar o líquido e comercializar isso no mercado negro. Em um contexto onde nós prevíamos encontrar líderes conscientes, preocupados em preservar a população, em cuidar do povo, em livrar o povo de uma condição como essa, nós encontramos líderes brigando entre eles, todos eles preocupados com a plataforma da próxima campanha eleitoral. Em um contexto onde nós poderíamos dizer assim, que as pessoas estão conscientes do que se abateu sobre nós, onde nós deveríamos clamar ao Senhor, nós deveríamos nos humilhar diante de Deus, onde nós deveríamos reconhecer o nosso pecado, porque estamos vivendo um tempo de calamidade, onde percebemos o peso da mão de Deus sobre a humanidade, porque o pecado gera também morte, a peste, a fome, toda essa miséria que nós estamos contemplando aí é resultado também da ação de juízo da parte de Deus. As pessoas simplesmente estão fugindo da igreja, as pessoas elas não são capazes de desenvolver uma vida espiritual constante, essas pessoas elas não estão conscientes da gravidade do momento, e elas estão sem norte, sem direção, porque elas perderam a perspectiva de consumir uma religião. É nesse momento onde nós vamos discernir os homens e os meninos. Quando as pessoas se verem sem o aparato da religião, elas vão perceber que faz falta uma vida pessoal de devoção e busca da presença de Deus. O Deus que é encontrado no quarto secreto, a oração feita em secreto e que responde às nossas petições. O Deus que deve ser usufruído, gozado dioturnamente em sua presença e que dá consistência e força para que nós passemos por um momento como esse de uma maneira firme, sem abdicar da nossa fé, sem apostasia, sem nos entregarmos a uma postura devassa, sem de alguma forma nos contaminarmos com as iguarias que o mundo nos oferece, mas de maneira resoluta, confiante, tranquila, serena, consciente de que Deus está no controle da história e que da mesma forma como Ele age punitivamente, exercendo juízo, purificando dentro e fora da igreja, Ele também age preservando, agindo de maneira fiel a preservar a semente santa. Então nós vamos encontrar nessa perspectiva que na escalada da maldade, que é evidenciado por esses textos iniciais do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós também já vamos perceber aí a ação graciosa de Deus, preservando e agindo com graça com aquele que o Senhor escolheu. O segundo tópico da lição fala da união da luz com as trevas, e talvez chegamos aqui ao ponto mais complicado desse texto: entender determinadas expressões que tem aqui no texto. Expressões como os filhos de Deus e os filhos dos homens. Como será que a gente consegue enxergar adequadamente essa realidade dentro do contexto da passagem? Muitos males, mas vamos lá, mais adiante nós vamos comentar sobre isso. Muitos males do pecado poderiam ser apresentados, mas Gênesis 6 faz uma seleção muito significativa deles. Diz o autor da revista, ele diz: a presença do mal e do pecado é um fato incontornável até que venha a restauração de todas as coisas. Nisso não há surpresa, conforme diz Apocalipse 22, versículo 11. Vamos abrir esse texto para a gente dar uma olhada lá no final. Eu sei que tem alguns que adoram ver o filme pelo final. Então Apocalipse é uma chance que você tem que fazer isso. Apocalipse 22, versículo 11, o texto vai dizer assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo
continue a santificar-se. Fica parecendo assim uma realidade fatídica, mas na verdade o que o texto está mostrando é que essas coisas todas persistirão até o dia em que Deus vai dizer basta. Aí nesse momento, meus queridos, as coisas vão entrar devidamente nos seus eixos. Entretanto, diz o autor, um problema notável é a presença e o avanço do pecado no meio do povo de Deus. Essa é a grande questão que nós precisamos nos atinar nessa manhã. O verso 2 soa como um forte eco da narrativa da queda. Gênesis 3, versículo 6. O que é que diz lá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui, meus irmãos, quando a gente vai pensar sobre isso, nós caímos logo de pronto diante da expressão os filhos de Deus. E aqui há várias interpretações desses filhos de Deus. Tanto essa interpretação que o autor da revista opta de entender os filhos de Deus como da linhagem de Sete, portanto de uma linhagem santa que havia se preservado nos caminhos do Senhor, como uma interpretação oposta a essa de que esses filhos de Deus estão se referindo à descendência de Caim, os descendentes de Lameque, homens que haviam sido tomados, possuídos por seres angelicais e que geraram, os grandes homens de guerra, varões sobre a terra. O autor da revista se porta ou se coloca como optando essa ideia como sendo os filhos de Deus, a descendência de Sete. E o que é que havia acontecido com esses que deveriam viver de maneira íntegra, agradando ao Senhor, tendo uma vida de acordo com aquilo que a palavra do Senhor havia instruído, vivendo de acordo com os preceitos espirituais, sociais e culturais que a palavra de Deus estava dando para eles? O que aconteceu com esses homens é que novamente se repete, de acordo com o autor da revista, o contexto de Gênesis 3:6. Eles olham as filhas dos homens, desejam as filhas dos homens e tomam para as suas esposas. Veja que a expressão, a construção, os termos hebraicos são os mesmos. O que é que diz lá na queda, Gênesis 3:6? A mulher vê o fruto, vê que ele é bonito, desejável, bom, e come. A expressão hebraica aqui, quando diz que os filhos dos homens veem e se agradam das filhas dos homens, os filhos de Deus se agradam das filhas dos homens, é a expressão a mesma, que eles veem que são boas, agradáveis aos olhos. E aí nós encontramos aqui uma referência ao casamento interracial, dentro daquele contexto ali de Gênesis. Preste bem atenção que o autor da revista, quando ele opta por essa linha interpretativa, ela se harmoniza com o fato de que quando Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, há uma preocupação por parte de Deus de que o povo dele não se misturasse com os cananitas. Então é uma lição aplicável àquele contexto. Mas o que, independente das interpretações que a gente possa ter, porque todas elas são bem complexas, bem difíceis de serem analisadas, não é uma expressão que a gente pode dizer assim que é uma interpretação fechada daquilo que expressão filhos de Deus realmente querem dizer, ou filhos dos homens, mas admitamos que essa linha teológica possa ser aplicada por nós ou possa ser adotada por nós. O que precisa ser evidenciado aqui é que a disposição do coração do homem continua sendo uma disposição reprovável. Eles são tomados pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, conforme diz a lição aí, fazendo referência a 1 João capítulo 2, versículo 16. E é interessante nós considerarmos isso, porque de fato
do ponto de vista humano, a união parecia vantajosa, diz o autor. Ela gerou guerreiros valentes e de grande fama. Contudo, desagradou a Deus, que limitou a vida deles a 120 anos. Ganhavam o mundo, mas perdiam a sua vida, a alma. E aí, a referência a Mateus 16 a 26. Nas parábolas de Jesus, ele vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De certa maneira, meus irmãos, esse texto é um retrato daquilo que acontece conosco em nossos dias. Vemos, nossos olhos viram, nossos olhos desejaram, a nossa carne reclamou, a nossa carne se agradou, a concupiscência da carne, e se toma a decisão da soberba da vida em seguir aleatoriamente, sem considerar a instrução da parte de Deus que diz: não toque, não coma, não se misture, não participe. De certa maneira, o que nós estamos encontrando aqui é um retrato daquilo que acontece em nossos dias. Aí você diz assim: mas então, pastor, não existe mais esperança nenhuma. Não, calma aí. Junto com essa retratação, junto com esse cenário, com essa maneira como o texto descreve a realidade humana, Deus age preservando, redentivamente, promovendo. E aí você vai encontrar uma referência dentro da história que se repete desde o Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento, de que Deus sempre preserva o remanescente. Sempre há o remanescente fiel. É claro que tudo isso apontando para Cristo. Sempre haverá pessoas que buscarão ao Senhor, sempre haverão pessoas sinceras, sempre haverão pessoas honestas, sempre haverão pessoas que temem ao Senhor, sempre haverão pessoas que se arrependem do mal, que se convertem, que se entregam de corpo e alma ao Senhor. Por quê? Porque Deus age graciosamente também, levantando e preservando estes. Deus age com graça, como eu disse no início, ao mesmo tempo que Ele age com juízo. Então, precisamos estar atentos de que uma vez que o Senhor Deus firmou aliança conosco, Deus haverá de preservar, de manter o seu povo ao longo de toda a história humana. Amém? Muito bem, chegamos aí ao terceiro tópico, que é a reprovação do Senhor. E aí o autor começa a dizer que a preservação do pecado no meio do povo de Deus não se limita aos males causados. Muito mais significativo, é que ele desperta o desfavor de Deus. E aí nós vamos encontrar tanto uma perspectiva de que existe uma humanidade que sistematicamente está em rebeldia contra Deus, que não faz a vontade de Deus, que desordeiramente dissemina sobre a humanidade o mal, a violência e todas as mazelas que nós temos aí, mas que esse pecado pode também ser apresentado no meio do povo, separado, escolhido, e a gente precisa estar atento a isso. Isaías 59 verso 2 registra que os pecados fazem separação entre Deus e o seu povo, de modo que esse não é ouvido, e o próprio Deus declara que não pode suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Isaías capítulo 1 versículo 13. E isso aqui, meus irmãos, dentro do contexto que nós estamos vivendo, me faz lembrar de um aspecto. Dependendo da linha teológica que muitas igrejas seguem, dentro desse contexto de pandemia, que a igreja não mais se reúne, que os serviços de culto estão prejudicados, que nem sempre as pessoas têm condições de vir à igreja, que a rotina religiosa foi totalmente desfeita, que alguns de nós estão perdendo aí o juízo, o sono e os cabelos para poder
manter algum tipo de funcionamento da igreja. As pessoas que achavam que Deus precisava, que Deus dependia, que Deus se ressentiria se as rotinas, as agendas das igrejas não fossem cumpridas, agora estão sendo escancaradamente colocadas diante de uma realidade totalmente contrária ao que elas pensavam. Nós começamos a descobrir o sentido bíblico das coisas. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa do nosso canto, da nossa oração. Nós é que precisamos, salvificamente, do Senhor. Nós é que dependemos de Deus. É o Senhor que está no trono. É o Senhor que comanda todas as coisas. É o Senhor que faz cumprir a sua palavra. Assim como Ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, afastar-se de abraçar, porque o abraço pode ser contagioso, no sentido da peste que possa ser propagada. E aí nós começamos a descobrir que Deus, Ele está muito mais preocupado com um culto que lhe agrada do que com um ajuntamento solene. O pecado, diz o autor, atenta contra os propósitos de Deus para o homem. Fomos criados para adorar e glorificar a Deus com nossas ações, mas quando pecamos, é contra esta glória que atentamos. E aí, meus irmãos, aqui nos permite fazermos uma reflexão pessoal, individual, de como se encontra o nosso coração diante de Deus. Qual é a motivação? Qual é a disposição da nossa alma? Será que em nós existe, de fato, uma expressão de culto que agrada ao Senhor? Ou será que nós estamos simplesmente preocupados em atender uma agenda religiosa, em elaborar o que a gente chama de culto solene, e nos esquecemos de que Deus se agrada de um coração contrito e compungido? Não é por acaso que o texto registra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aqui há uma outra dificuldade. Como assim Deus se arrependeu de ter feito o homem? A humanidade não lembrava em nada a beleza e a glória que foi criada para expressar, e agora era um borrão cheio de maldade, violência, sensualidade, algo que só merecia a destruição. E o texto diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, verso 5 de Gênesis 6, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Algumas pessoas vão abrir essa passagem, ler inadvertidamente e vão achar, pensando, ou comparando Deus com o nosso coração, com a nossa própria disposição, achando que Deus muda de ideia de tempos em tempos. Na verdade, o texto não fala que Deus está mudando de ideia. O texto diz que Deus está mudando, por conta do pecado humano, a atitude e a ação em relação ao humano. Mas o propósito original de Deus permanece o mesmo. É o Deus que disse: não coma e viva, coma e morra. Deus não mudou absolutamente um só milímetro, Ele continua sendo imutável. E à luz dessa passagem, mais uma vez se evidencia isso, que Deus não muda mesmo. Por quê? Porque Ele não é condescendente, não é tolerante com o pecado, mesmo no meio do seu povo. Veja que esta é a linha mestra que denota que Deus não muda. Deus não compactua com o pecado da igreja. Deus não é cúmplice das nossas ações contrárias à sua instrução. Deus age de maneira a punir o pecado onde quer que ele esteja, mesmo no meio do seu povo. Várias vezes vemos o povo de Israel nessa condição,
agindo de forma muito contrária àquela esperada e provocando a ira destruidora do Senhor. Enquanto Moisés estava no Monte Alto, em Sinai, o povo estava fazendo e adorando o bezerro de ouro. Enquanto há um parecer favorável de 2 dos espias, o povo prefere caminhar com a maioria dos espias que tinham um parecer contrário à instrução de Deus de ir possuir a terra. E o que é que muda? E onde é que evidencia a graça que eu havia falado para vocês no meio dessa situação de Deus reprova a ação de pecado do seu povo? Nos 2 casos, a intercessão de Moisés refriou a ira de Deus, mas aquela geração que viu a glória do Senhor e a rejeitou, foi condenada a morrer no deserto. Veja que tanto há ação de graça e de juízo. Qual foi o juízo nessa história? O povo que saiu não chegou na terra. Seus descendentes possuíram a terra. Deus não deixou de cumprir a sua promessa de graça, de vida, de redenção, de preservação do povo. Mas as consequências do pecado também foram sentidas naquela geração. Todos tombaram, todos morreram no deserto. E de certa maneira, meus irmãos, quando nós olhamos isso, nós vamos encontrar um padrão em Deus. Qual é o padrão? Imutabilidade. Deus não muda no que diz respeito ao trato com o pecado. Se alguém tem a esperança de que algum dia Deus vai ser mais tolerante ao pecado, Deus nunca será tolerante aos nossos pecados, meus irmãos. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo um contexto onde a igreja tende a se tornar uma igreja cada dia mais liberal, moralmente falando, na esperança de que Deus possa, porque precisa de nós, na concepção de alguns erradamente pensam que Deus depende ou precisa do nosso culto, Deus vai ter, para receber algum culto, ser tolerante com os nossos pecados. A Escritura deixa claro que isso jamais acontecerá. Primeiro, que Deus não depende ou não precisa de nós. Segundo, que Deus não muda. Ele sempre agirá punitivamente em relação ao pecado. E a maior prova disso, meus irmãos, está exatamente em Jesus Cristo. A palavra de Deus chega a dizer que Jesus é a justiça de Deus. Por quê? Que o sacrifício de Cristo é o exercício da justiça de Deus? Porque foi punido em Cristo o nosso pecado. Deus não encontrou um subterfúgio. O pecado foi devidamente tratado, sentenciado e julgado. E a sentença, a punição desse pecado foi vista no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E é através dele, da ação redentiva de Cristo, do sacrifício de Jesus, que o amor de Deus pode ser percebido por nós. Veja o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo aí a lição, o pecado também atenta contra o amor divino pela humanidade. O homem tinha abandonado o vínculo do amor e vida com Deus, mas o Senhor jamais mudará sua relação de amor com a humanidade. Seu espírito ainda atuava nos homens. Mesmo o rebelde Caim recebeu garantias de proteção de Deus. Gênesis 4, versículo 15. Destruir a criação é descrito com um peso ao coração do Senhor. Aquele desfocado borrão era a sua imagem e semelhança. Por causa do seu amor, desde a eternidade tinha decidido entregar-se à pessoa do Filho para resgatar a humanidade e a criação perdida. A decisão de destruir
trazia grande tristeza ao Criador. O profeta Ezequiel, o Senhor declarou: não tenho prazer na morte do perverso. Agora, o fato de Deus não ter prazer na morte do perverso não significa que Ele deixará de exercer a sua justiça. Eu sei que pode parecer difícil para que nós entendamos, eu sei que pode ser difícil em que nós entendamos esse aspecto do ser de Deus, mas deixe-me ilustrar a vocês de uma forma bem mais próxima à nossa realidade. Todos nós que somos pais, nós temos diante de nós, dado pelo próprio Criador, a responsabilidade de educar e de conduzir um filho ou uma filha, ou filhos. E de vez em quando os nossos filhos fazem coisas ou agem de tal maneira que nos desagrada. Não só nos desagrada no sentido de ser algo que nós não gostamos, mas porque fazem algo que vai de contra aquilo que vai garantir o seu próprio bem-estar e a sua própria preservação. E todo pai zeloso, toda mãe zelosa diante de um filho rebelde que desobedece, que não faz aquilo que é correto, mesmo que com o coração sangrando, não deixa de repreender, de disciplinar, de corrigir o seu filho. E qual é a grande alegria do coração de um pai e de uma mãe? Quando ele consegue ver o filho fazendo aquilo que é certo, que é bom, que é direito, que vai trazer benefícios para a vida do seu filho, que vai fazer com que ele cresça com caráter e integridade, que vai enxergar nele uma resposta às suas orações diante de Deus, todos os dias sendo colocado na esperança de que Deus confirme no coração dos nossos filhos a promessa, a aliança que nós firmamos a partir do batismo. Mas nenhum pai que deixa de disciplinar o seu filho, que deixa de corrigir o seu filho, que deixa de instruir o caminho bom e direito, pode dizer que ama. Portanto, ao mesmo tempo que Deus está com o coração doído, condoído, que há aqui, e aí é preciso entender como se dá esse sofrimento de Deus, que é uma matéria extremamente complexa e profunda para ser assimilada. O texto diz que Deus age com justiça, mas ao mesmo tempo, o texto deixa claro que Deus age também com amor para com a humanidade. Todos esses textos, meus irmãos, mostrarão a gravidade do pecado. Todos estes textos mostrarão a ação redentiva de Deus sendo mantida em todos os momentos da história humana. Deus diz: vou destruir a raça humana em 120 dias. Não, em 120 anos. Há uma perspectiva aqui do comentarista Bruce Waltke, que ele diz que esses 120 anos que está sendo referido aqui é a quantidade de tempo que os homens viveriam até chegar ao dilúvio. E o que é que acontecia com o dilúvio? Deus eliminaria de cima da terra toda a raça humana, seres humanos e também animais. Essa era a sentença de morte. E qual é a ação graciosa e redentiva, já que Deus sempre age com juízo e graça ao mesmo tempo? Noé, a arca e o meio de salvação que é a arca. Veja que há inclusive uma associação aos tempos de Noé e aos tempos que nós vivemos. Que da mesma forma como Noé é usado por Deus para criar um meio redentivo, na sua época, Jesus é o meio redentivo para a nossa época. Na verdade, a arca, Noé e toda aquela ação apontava para Cristo. Sempre foi para Cristo. A ação da redenção de Deus em purificar a terra não elimina a graça de preservar a humanidade. Veja o próximo tópico aí: juízo purificador e graça preservadora.
Depois de descrever o quadro geral de corrupção e o impacto que ela causava em Deus e nos homens, Moisés registra a sentença pronunciada por Deus para o caso. A humanidade e os animais seriam eliminados da face da terra. Em primeiro lugar, há uma reafirmação do justo juízo contra a maldade do homem. O peso do coração não impedirá o pleno exercício da ira de Deus, a ira santa de Deus. No final desse parágrafo que eu estou lendo aí, o texto vai dizer: o favor e o prazer de Deus são dirigidos para aquele único homem. Ele era o escolhido de Deus para continuar o plano de redenção e preservar a glória de Deus na criação. E aí, por isso que eu disse que o texto de Gênesis 6, no verso de número 9, vai fechar com uma nota de esperança. No meio de todo esse quadro crítico, corrupto, destrutivo, o texto diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A justiça e o amor são perfeitos, nunca entram em conflito. E a sentença que Deus pronuncia demonstra isso. Ele haveria de punir, ele haveria de purificar, mas ele também haveria de redimir, ele também haveria de preservar. E o meio que foi dado para isso foi estabelecido por ele mesmo. A justiça foi plenamente satisfeita, a progressão do mal foi estancada, mas o seu pleno amor também foi satisfeito. A graça de Deus se manifestou salvadora a Noé. O juízo será derramado, mas não há mais peso no coração do Senhor. Em resposta à oração de Lameque, Noé era o consolo de Deus e da humanidade naquela terra cheia de maldade. Meus irmãos, vivemos dias semelhantes. Vivemos dias onde Deus está exercendo juízo sobre a terra. Todos os dias que nós passarmos sobre a terra serão dias onde Deus exercerá juízo sobre a terra. Aí alguns vão dizer assim: pastor, especificamente a pandemia então é um juízo de Deus? Não só a pandemia, meus irmãos. Todas as ações que acontecem sobre a terra, que restringe o mal, que dá um breque na corrupção humana, que leva os homens à consciência, acaba sendo a ação do juízo da parte de Deus. Deus tem agido com juízo sobre a terra durante todo esse período da história humana. Mas nós não podemos fechar os olhos que o mesmo Deus que age com juízo, freando o mal, obrecando a violência, obrecando a perversidade humana, é o Deus também que age com graça, com misericórdia, com amor. Na cruz, o Filho amado de Deus sofreu todo o peso da ira e da maldição que os nossos pecados merecem. Naquele único Deus homem, todo o plano de redenção se consumou sem que nenhum pecado fosse deixado impune. Essa é a maneira de Deus agir. Essa é a forma como Deus vai promover a vida, a justiça, o amor, mas ao mesmo tempo punindo o pecado, dentro ou fora da igreja, fora ou dentro da igreja. O dilúvio demonstrou que a humanidade deveria seguir os preceitos do Senhor sobre o risco de experimentar o peso de sua mão. O pecado dos homens encontraria no juízo do Senhor o seu limite. Não ficará, nem ficaria mais impune. Mas esse mesmo evento demonstrou todo o amor de Deus pelo homem e pelo restante da criação. Ao obedecer a Deus, Noé trouxe vida para ele e sua família e para todas as espécies. Por achar graça diante dos olhos do Senhor,
Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo e livrou da destruição, mas ele também foi instrumento de Deus pela julgar e punir todos aqueles que vivem em desobediência. Deuteronômio capítulo 13, verso 5 diz: assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, as ações de Deus contra o pecado no meio do seu povo são caracterizadas por esses dois aspectos. E aí nós vamos chegando ao final da nossa lição. Elas purificam o povo de Deus de seus pecados e ao mesmo tempo reafirmam a graça que nos conduz à redenção. Hebreus capítulo 12, verso 8 vai dizer: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Em outras palavras, se Deus está nos punindo, se a ação de Deus é de juízo, se Deus está purificando a sua igreja, se Deus está confrontando e tratando os nossos pecados, se o pecado está sendo denunciado na vida da igreja, se a igreja tem se arrependido, se a igreja tem mudado de postura, aí nós temos uma evidência incontestável de que nós somos filhos de Deus. Agora, se a igreja está sendo corrupta, se a igreja está sendo perversa, se a igreja está fazendo aquilo que é contra a palavra de Deus, e a igreja está tudo bem, aparentemente está tudo tranquilo, aparentemente está tudo sossegado, não há denúncia, não há evidência de pecado, o pecado está sendo encoberto no sentido de estar sendo disfarçado, escondido, está oculto. Nós precisamos nos questionar se essa igreja de fato é a igreja do Senhor. Porque Deus não deixa de cuidar, de tratar, de disciplinar, de corrigir o seu povo quando ele está transgredindo a sua lei. Concluindo, meus irmãos, na lição de hoje nós vimos que o pecado que escraviza a humanidade muitas vezes também se manifesta no meio do povo de Deus. Tal ocorrência provoca especial tristeza no Senhor e requer ações de juízo e purificação para que o mal seja refreado. Aprendamos que o juízo divino perfeitamente se harmoniza com seu amor e sua ação redentora. A mais clara manifestação desse acordo se viu na cruz de Cristo, mas também se vê no modo como Deus disciplina e corrige os seus filhos nos nossos dias e na experiência da igreja. Nós, crentes, devemos manter nosso compromisso de andar com Deus e nos afastar do mal, sempre, sempre. O pecado e a corrupção que nos cercam devem ser combatidos em nosso meio. Por isso, o exercício da disciplina, do fiel exercício da disciplina por parte da liderança da igreja, e também por parte uns dos outros, dos membros da igreja uns com os outros. Devemos também estar prontos para receber com paciência os atos de disciplina do Senhor e saber que, por meio deles, o Senhor nos purifica e faz crescer a santidade e a obediência. Está aí, eu queria finalizar com esse pensamento, o grande diferencial entre um povo de Deus, o povo redimido de Deus, e o restante da humanidade perversa. Diante do fogo, da tribulação, da provação, a igreja se torna mais pura e mais santa ainda. Diante do fogo, da provação e da tribulação, as pessoas que não conhecem a Deus, elas se desesperam, elas enlouquecem, elas se consomem. Diante do fogo, as nossas obras serão provadas, e aquilo que realmente for prova reconhecida diante de Deus, serão preservadas as nossas obras. Se for palha, será consumida pelo fogo. Mas se for prata, se for ouro, se tornarão mais puras.
porque são feitas diante de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar e vamos encerrar nossa escola dominical assim, com essa oração. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui, conscientes de que esse é um momento que o Senhor nos dá para refletir, para estudar, para examinar a Tua palavra e para aplicar a nossa vida. Sabemos que diante de nós temos um Deus santo, justo, verdadeiro, que não se compadece com o mal, que não se alinha com o mal, com o pecado, mas que deseja que todos nós venhamos viver em santidade de vida. O Deus que se compadece sim de um coração contrito, de um coração compungido, que vai ao nosso encontro quando nós clamamos por socorro, quando nós buscamos a Tua presença, na expectativa de sermos agraciados com uma vida de santidade. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o Senhor nos faça cada dia mais santos, mais puros, mais íntegros, para que o nosso viver seja agradável em Tua presença, Senhor. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém.